Alegria, do espírito Meimei, ou seja, Irma de Castro Rocha, a esposa de Arnaldo, lutador de jiu-jitsu, ateu, materialista, e quando sua esposa Irma desencarna, ainda muito jovem, ele fica extremamente triste, desolado. Mas um dia, caminhando pelas calçadas, esbarra em um homem diferente, Francisco Cândido Xavier. E ele, que não o conhecia, vai lhe dizer: Arnaldinho, a nossa querida Meimei deseja muito falar com você. Ele ficou surpreso porque aquele apelido Meimei somente ele e sua esposa Irma de Castro Rocha conheciam. E resolve adentrar aquela casa, quando uma senhora, uma médium veneranda, vai trazer a mensagem do espírito de sua amada. E ela vai lhe dizer que a morte não existe, que só existe vida, e vida em abundância, e que seu amor estava mais forte do que nunca. A partir dali, Arnaldo se tornaria um grande trabalhador espírita ao lado de Chico Xavier, e, desencarnado recentemente, vem nos trazer muitas histórias, muitos casos, muitos detalhes deste homem que foi uma verdadeira lenda entre nós. E Meimei psicografou, através de Chico, centenas de mensagens, temos livros publicados, e ela vai ter também uma mensagem que fala muito ao nosso coração e que representa o sentimento que nós estamos aqui hoje, retornando mais uma vez ao Centro Espírita Maria Madalena, aqui em Planaltina. Que alegria poder reencontrar tantos amigos, tantos companheiros dedicados. Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorriso da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente diante dos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. A rosa oferece perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse, a fim de renovar-se diariamente em festa de amor e de luz. Então, meus amigos, é sempre uma alegria poder divulgar a doutrina a que devo tanto. Devo a minha vida à doutrina espírita. Teria me suicidado se não a conhecesse. E hoje nós somos convidados para falar sobre um tema muito especial e muito difícil. Aliás, talvez o tema mais difícil, não é? Que eu já tenha falado. Porque nós vamos falar hoje sobre responsabilidades, sobre o capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec vai analisar a citação de que muito será pedido a quem muito foi dado. Então é o capítulo 18, o item 10. Muito se pedirá a quem muito recebeu. E esse trecho sempre me intrigava. Quando, certas vezes, em uma casa espírita, alguém argumentava: olhe, muito cuidado, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, viu? E eu lembrava de todos os livros espíritas que eu já tinha lido, eu dizia: vixe, eu estou lascado. Que eu não estou fazendo nem 1% do que os bons espíritos recomendam. E aquilo me trazia muita angústia, muita tristeza, cobrança. E aquilo realmente me fez investigar e analisar. E a gente deve, quando vai interpretar um versículo, nos ensina o Talmud, o livro judaico, que nos orienta na questão da interpretação das Escrituras,
Ele vai nos dizer que a gente não pode analisar um versículo sozinho, solto. Tem que verificar os outros, o conjunto da obra. E quando a gente faz direito, alguém aqui é formado em direito ou está estudando para concursos? Levante a mão, por favor. Pode levantar, não vou fazer pergunta não. Quando a gente vai interpretar uma norma, a gente interpreta somente da maneira literal, basta ler a frase, não é? Não é? A gente vê se aquela frase está de acordo com, não é, o artigo, se não tem alguma ressalva, alguma exceção lá nos parágrafos, não é, se aquela lei está de acordo com a Constituição da República, se ela não foi revogada, se ela está de acordo com a jurisprudência, com a doutrina. A gente verifica quem disse, para quem e em que contexto, para poder entender e aplicar melhor. Há até o estudo da intenção do legislador, não é? A interpretação teleológica, finalística, de quando ele queria, não é, realmente elaborar aquela lei. Então vejam que a gente não pode, e no direito, como também nas leis morais, nas escrituras, nós vamos ter que interpretar. Quem sabe quem disse essa frase? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu estou falando com os encarnados. Aqueles que acompanham pela filmagem, não é? Estão loucos para responder, estão falando lá talvez, e eu não posso escutar, mas vocês eu posso. Quem foi que disse essa frase? É muito importante saber quem disse. Jesus. E para quem ele estava falando? No texto não diz. Mas muito provavelmente ele estava falando a um doutor da lei, a um fariseu. Vocês já perceberam que Jesus tem dois discursos completamente distintos, até quase antagônicos? Quando ele falava aos doutores da lei, ele era firme, enérgico, chamava-os de túmulos caiados, raça de víboras. Era muito firme com eles, porque Jesus era amor, mas ele era também verdade, sabedoria. E aquilo era uma demonstração de amor. Precisava chamar a atenção daqueles homens orgulhosos, presunçosos, vaidosos intelectualmente. Então ele tinha que chacoalhar aquelas estruturas, e aquilo era amor. Porque às vezes a gente diz, não, meigo, rabi da Galileia. Ele era meigo, sim, mas com os sofredores, com os pecadores, com os arrependidos, com as pessoas simples, com os humildes. Ele era muito generoso. Veja que com a mulher adúltera, cuja pena, segundo as leis de Moisés, era o apedrejamento até a morte, o que é que ele vai dizer? Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno. E ele podia. Espírito puro, estava sem pecados, não é? Sem equívocos. Mas o que é que ele faz? Eu também não te condeno, vá e de futuro não tornes a pecar. Ainda deu de futuro para ela, não é? Não pediu nem para virar santa do dia para a noite, não, porque ele sabia que é impossível isso, a natureza não dá saltos. A doutrina espírita mostra que é uma doutrina progressista. Os espíritos evoluímos com os milhões e milhões de anos, a gente já está ainda na infância espiritual. Então ele vai estar falando ali, muito provavelmente é um fariseu, um doutor da lei, com quem era enérgico, que tinham muito conhecimento, e por isso ele vai dizer, olha, quem muito foi dado, muito será pedido. É a tradução que nos traz o professor Carlos Torres Pastorino, no estudo intitulado Sabedoria do Evangelho, em 8 volumes. Não existe mais a publicação, não é? Está esgotada, mas está disponível em PDF na internet. Vocês podem procurar. É um estudo, uma tradução que ele faz do grego, ele era professor de grego, aqui da UNB, ex-católico, né? Inclusive estou o Vaticano, não é? O Papa, e ele vai se tornar espírita, e com uma tendência também espiritualista. Então o texto traz informações também espiritualistas, não era propriamente tão somente espírita, não. E além, Divaldo até comenta sobre esse assunto. Mas veja então, ele vai dizer que seria pedido. Mas ao mesmo tempo a gente vai verificar que aquela frase, ela está em consonância com outra também. Quando, aqui próprio no Evangelho, diz que aquele trabalhador, aquele servo, que sabendo a vontade do seu Senhor, não a cumpre, este será muito açoitado, receberá muitas chibatadas. Mas aquele outro que não sabia a vontade do seu Senhor, não
sofrerá muito, não será tão açoitado. Veja então que ele faz um paralelo de quem tem conhecimento daqueles que não têm. E eu ficava então intrigado com aquela questão. Mas primeiro ponto ele falava a um fariseu. Então era um discurso firme, duro para homens orgulhosos, que tinham muito conhecimento e que não praticavam. Ele dizia, não é? Que chamava-os de hipócritas, ou seja, de fingidos. Porque eles ficavam nas praças públicas, posando de santos, vestidos de púrpura, condenando, apontando o dedo, dizendo que era puro, quem estava impuro, criticando os romanos, os samaritanos, os coletores de impostos, né? Os publicanos, eram os fiscais do imposto de renda naquela época. Desde aquela época o pessoal parece que não gosta muito de fiscais, não. E também criticando as prostitutas, enfim, não é? Relacionando uma série de deveres. Contam que no judaísmo nós temos centenas de rituais para que a pessoa se mantenha, não é? De acordo com a lei mosaica. Então vejam que era um fardo, como Jesus vai dizer mesmo, não é? Os fariseus, doutores da lei, sentam no trono de Moisés. Por isso vocês devem obedecê-los. Fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Os fariseus, doutores da lei, colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles próprios não levantam um dedo sequer. Então eles colocavam imposições, rituais, não é? Posturas que eles fingiam que faziam, mas ninguém dava conta de fazer. Então Jesus dizia, os fariseus, doutores da lei, batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens, mas eles próprios não entram sequer. Então gerava sentimento de culpa nas pessoas. E isso fazia a sofrer e fazia também prejudicar. Na hora do desencarne, a gente com sentimento de culpa não é bacana, não é interessante. Então a gente vai analisar essas questões, porque sabemos que a lei de Deus se encontra na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde se encontra a lei de Deus? Na consciência. Então uma consciência em paz nos absolve. Uma consciência de culpa nos condena. Vamos ler uma mensagem de André Luiz? Está no livro... Eu fui colocar o PowerPoint lá, não enxergo daqui. No livro Respostas da Vida, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. A mensagem chama-se Pensar, a importância do pensamento. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Olha aí, pessoal, a importância de vigiar, não é? Vigiar os pensamentos, como Jesus fala. E orar a fim de não cairmos em obsessão, não é? A tentação da influência dos espíritos maus. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Tem que começar a mudar pelo pensamento. Imagine a sua existência, a sua vida, como deseja deva ser. Como é que você quer que seja a sua vida? E trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carrearão de volta, vão trazer de volta a você tudo aquilo que você pense. Nessa verdade, encontramos tudo o que se relacione conosco, tanto no que se refere ao bem, quanto ao mal. Então, tanto a gente atrai o bem, quanto o mal através dos pensamentos. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia, as pessoas, a família, os amigos, os desafetos, né, os que se declaram nossos inimigos, nós atraímos, porque nós, através do nosso também modo de pensar e das nossas questões. Agora a parte mais importante. Deus é amor e não pune criatura alguma. Eu vou repetir. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige.
ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Então a pessoa tem na sua consciência, no seu conhecimento, que vai ser castigada no final da existência, quando retornar ao mundo espiritual, que vai para o inferno. Ela mesma é que está se castigando. Porque a nossa consciência em paz é que nos absolve ou de culpa. Então vejam que a gente cria falsos conceitos em relação a Deus, quando Deus é amor e não pune criatura alguma. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. E o último slide. O bem eterno é a lei suprema, é a lei de Deus, é o bem, é o amor. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo de nós que dermos aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente, 100 vezes mais. Então vejam como é importante a gente compreender que nós atraímos as questões, nosso pensamento, a nossa consciência é muito importante. E veja que Jesus nos fala disso, dizendo que quando até a gente pensa, não é, olhando para uma mulher, a gente, não é, que tem um relacionamento, a gente não é ter atração física, porque a atração física é natural, né, é dos instintos, mas já imagina, não é, tendo um relacionamento íntimo com ela, já planeja, a gente já está, na verdade, praticando em pensamento o adultério. Os espíritos vão dizer a Kardec que se a gente pensa, mas não faz, já é um avanço. Mas o ideal seria então a gente estar sempre nutrindo os bons pensamentos. Então, essas vibrações. No dia a dia, como é que a gente deve ser alegre, feliz? Os espíritos nos dizem, sede alegres. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17, item 10. É uma mensagem do Espírito Protetor. O homem no mundo diz assim, sede alegres, sede felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, para a gente ser alegre, então, a gente manter os pensamentos de alegria, de bom ânimo. Naquela conversação, não é? Que os colegas começam a falar mal da pessoa, a gente vai dizer, não, mas olha, ele tem essa qualidade. E deve ter sido um momento infeliz, todos nós temos momentos infelizes. Quem de nós não merece misericórdia? Quem de nós é puro, é perfeito? Então a gente vai, nas próprias conversações, né, modificando e alterando o campo mental em que a gente se encontra. Quando vocês verem, ou estudarem, ou assistirem palestras sobre Peixotinho, o médium das curas e materializações luminosas, a TVC, a TV do Conselho Espírita Internacional, tvc.com, que também transmite via satélite e em algumas TVs por assinatura, né, TVs a cabo, ela vai fazer um documentário e vai mostrar que na casa de Peixotinho tinha um quadro, ficava na copa, na cozinha. E as pessoas, sempre quando um dos seus filhos ou suas filhas, não é, tinha algum pensamento meio atrapalhadinho, Peixotinho mandava ler o quadro e lá estava escrito, Jesus, eu não me lembro de cabeça, mas assim, Jesus é um hóspede invisível nessa casa. Ouvinte atento para cada conversação, alguma coisa assim, como se Jesus estivesse sempre presente, porque era muito importante a vibração elevada para o trabalho de doação de fluidos de ectoplasmia que ele realizava e que muitos ali trabalhavam com ele também. Então a importância da gente estar, como Jesus nos convida há 2000 anos, orai, não é? E vigiai os vossos pensamentos. Não dá para vigiar o vizinho, o colega de trabalho, o chefe, não. O marido até que é bom de vez em quando vigiar, né? Mas é vigiar os pensamentos, para que a gente esteja sempre nessa vibração, porque a gente pode errar também no pensamento, nos ensina Jesus. Então vamos começar já a nutrir essa questão. Mas vejam que há uma outra passagem, em relação àquela a quem muito foi dado, muito será pedido, que se contrapunha, porque está lá também no Evangelho, a quem tem, lhe será dado, e aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Já escutaram essa passagem?
O que é que ele está falando ali? Bom, uma das interpretações é o quê? Aquele que tem fé, aquele que tem conhecimento, tem sabedoria, vai ser dado mais ainda. Agora, aquele que não tem fé, que não tem conhecimento, que não tem sabedoria, até o pouquinho que tem, poderá perder. Então, está dizendo que estudar é bom? Não, é ótimo, não é? É excelente a gente estudar. Mas, quando a gente lê aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, a gente fica com medo até de estudar, não é? Porque, olha, quanto mais estudar, pior, não é? Não, melhor. Então a gente vai compreender apenas o quê? Que naquela passagem, como em muitas outras, Jesus está falando de maneira muito forte. E ele, na própria língua, no aramaico, em que ele falava, é o consenso entre os historiadores, os textos, os cânticos, as questões litúrgicas eram em hebraico, né, as escrituras também, mas Jesus, como todo o povo, há mais de 400 anos já falava aramaico, línguas muito parecidas, assim como o português e o espanhol. Não é? Vamos ver então que a linguagem dos hebreus era muito objetiva, muito concreta, diferentemente do grego abstrato para o qual foram escritos os evangelhos que nós conhecemos. Nós só conhecemos evangelhos em grego, que era como se fosse o inglês da época. Então era uma língua muito diferente do grego, da filosofia. E as pessoas usavam muito termos, por exemplo, Haroldo Dutra Dias, que traduziu o Novo Testamento, agora recentemente lançado pela Federação Espírita Brasileira. Em julho está lançando o Novo Testamento, em dezembro, aliás, agora 2013, estará lançando a edição completa, também com Atos dos Apóstolos e também com o Apocalipse. Vai dizer, aliás, com as cartas de Paulo e o Apocalipse, ele vai dizer onde encontrou mais deturpações foi nas cartas de Paulo. E ele vai verificar então, não é? Contar, por exemplo, que quando alguém estava contente, estava satisfeito, feliz, vocês sabem como é que eles diziam no hebraico, como é que está lá no hebraico? Tenho gordura entre os dentes. Que era sinal que tinham feito, não é? Tinham matado um novilho cevado, um cordeiro, não é? Bem gordinho, e a pessoa tinha comido bastante, aí estava feliz, era essa expressão. Não existe, eu estou feliz, eu estou contente, estou satisfeito. Não, tem gordura entre os dentes. Para dizer que uma moça era bonita, não tinha essa, olha, você é muito vivaz, você é muito inteligente, você é muito assim, né, cheio de vida. Não tinha essa expressão. Como é que eles diziam? Não tentem fazer isso hoje. Se você chegar para uma moça e disser, não vai dar certo. Eles diziam, olha, você é que nem uma cabrita. Porque a cabrita é aquele, né, aquele sinal de alegria, de vida, né, saltitante, alegre e tal. Né? Eles diziam que era cabrita. O que é... E aqui no Brasil é diferente, né? Por exemplo, como é que é dizer que uma pessoa tem poder? Vocês encontram a estátua de Moisés, feita por Michelangelo, como o texto foi mal traduzido, eles disseram que Moisés tinha um chifre. Aí quando Michelangelo foi fazer a estátua de Moisés, o que é que ele fez? Colocou um chifre na cabeça de Moisés. Por quê? É erro de tradução, porque chifre entre os hebreus significa poder. Então se a pessoa é chifruda, ela é poderosa. Então quem estiver passando por isso, lembre que você é poderoso, não é? Porque tem um amigo meu que diz, rapaz, olha, até para levar chifre, o cara tem que ter competência. Como assim? Eles não, porque para levar chifre não precisa arrumar uma namorada? Tem gente que até para arrumar uma namorada está complicado, né? Então, vejam como é difícil traduzir, como as traduções têm equívocos, têm erros e assim por diante. Então, e eles faziam também uma comparação muito exagerada. Eles faziam só os contrastes, normalmente, muito graves. Por exemplo, Jesus assim, aquele que não me amar mais do que a seu pai, sua mãe, e não odiar a sua família. Odiar a família? Por que Jesus falou isso? É porque era da língua deles e foi traduzido assim. Não foi traduzido da melhor maneira, não. Essa melhor maneira seria amar menos, como fez Kardec. Kardec compreendeu isso. Naquele capítulo chamado A Moral Estranha, né? Passagens, porque é por causa da tradução que a gente não compreendeu. Então, do mesmo modo, quando ele está falando lá, não é? A gente vai ter que analisar que ele faz esses contrastes muito grandes. Faz esses exageros até para causar impacto, para que os anos passassem, mas se as suas palavras jamais passassem e jamais passarão. Então, por exemplo, ele vai, né, dizer, aqui muito foi dado, muito será pedido ou cobrado. Mas foi Allan Kardec
o maior intérprete do Evangelho de Jesus, que extraiu a essência para estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente o ensino moral. Ele não é diferente, ele pega uma essência, não é? A parte mais importante do Evangelho, que vai traduzir, interpretar, analisar, e os Espíritos vão trazer mensagens, psicografias em cada capítulo, que vai trazer a melhor tradução e interpretação dessa frase, dizendo: aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Nazareno, eu nunca escutei alguém falar assim por inteiro. Alguém que já escutou essa frase por inteiro? Como eu falei, a gente só fala: a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? A gente não fala o que Kardec diz: mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Está lá, pode verificar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 10. Então a gente vai compreender o quê? Que os Espíritos disseram a Kardec está correto. Quando a Kardec está estudando, então, essa questão da consciência, do bem e do mal, os Espíritos vão nos ensinar que, por exemplo, um selvagem, um índio canibal, que depois da batalha faz um churrasco do seu inimigo, e ele aprendeu com seus pais, com seus avós, com seus bisavós, que isto é que era o correto. Ele não comete o mesmo ato, o mesmo crime, diante dos olhos de Deus, como um pastor, um padre, um dirigente espírita, que assassina o seu irmão. Porque para ele, na consciência daquele selvagem, aquilo está correto. Ele não fica com sentimento de culpa. Então vejam que à medida que a gente vai evoluindo, vai ampliando o nível de consciência, a gente vai tendo mais responsabilidades, que é natural. Mas não é porque tem responsabilidade que vai ficar triste, não, porque a gente também tem muito mais felicidades, porque a gente conhece o Evangelho. E o Evangelho é boa nova, é boa notícia. Jesus vem falar de felicidades, o Sermão da Montanha. Bem-aventurado significa felizes. Felizes os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. E assim por diante ele vai falando. Então ele vai falar de felicidade para a gente. Então ele nos anuncia a boa nova, nos ensina o caminho do reino dos céus. A plenitude diz que o reino de Deus está dentro de nós. Não vem com aparência exterior, não depende de ninguém. Agora, como é natural, ele vai dizer: olha, aquele que tem mais conhecimento, vocês aí fariseus têm muito conhecimento, olha de vocês, a consciência de vocês vai falar muito alto, vai cobrar muito de vocês. E vai nos convidar a ser como as crianças. Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque eu vos digo em verdade que se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Então ele nos pede para sermos como as crianças também, simples, espontâneas, e sem querer virar anjo antes da hora, mas nos convida ao trabalho. E a doutrina espírita vai nos ensinar que não existe, não é que Deus não castiga, e que nós, à medida que vamos evoluindo, vamos tendo mais responsabilidade, a gente pede para consertar os nossos erros. Pede para uma outra encarnação, por exemplo, retornar e acolher como filho alguém que a gente muito ama e quer ajudar. Aqueles a quem a gente prejudicou e deseja agora ressarcir aquele débito. Reconciliar, como Jesus nos pede: apressa-te para pagar o que deves. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz ao ministro da justiça, para que ele não te coloque na prisão, porque eu vos digo em verdade, que dali não saireis até que tenhais pago o último ceitil, o último centavo. Então, na reencarnação a gente pede para reparar, se a gente abusou em alguma, então pede para ajudar nessa área. Porque nós vamos ver no Livro dos Espíritos que somente por meio do bem se repara o mal. É a questão número 1000 do Livro dos Espíritos. Não é o sofrimento que é bom, não, pessoal. O espírita não gosta de sofrer, não. O sofrimento é para fazer a gente despertar para o bem, para o amor. Como uma depressão muito grave, uma quebra financeira, me fizeram deixar de ser ateu, materialista, e eu fui buscar respostas e conheci a doutrina espírita que eu não conhecia. É muito mal divulgada ainda a doutrina, não é? Então a gente vai compreendendo essas questões, vai verificando, não é?
que Jesus está nos convidando também para o trabalho, e a questão 770 de O Livro dos Espíritos vai dizer que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que mal que nos seja possível. Então vejam que a mensagem espírita, a mensagem cristã, não é a mensagem de culpa, de remorsos, de arrependimentos mórbidos, paralisantes, não. É uma mensagem de alegria, de esperança, de consolo. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Não é o cobrador, não é o condenador, é o consolador, que veio nos lembrar tudo que Ele nos havia dito e nos explicar, nos ensinar muito mais, como João nos fala no capítulo 14 e 16 do seu Evangelho. Agora, o Paracleto, o Espírito da Verdade, Paracleto em grego significa advogado, significa aquele que está ao lado daquele que nos ensina, que nos orienta, que nos ilumina, que nos exorta, que nos aconselha. Então o Espiritismo também nos aconselha, ele vai dizer que através do trabalho, quando a gente lê o livro O Nosso Lar, de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, vai narrar a história de uma colônia espiritual sitiada próxima ao Rio de Janeiro. E naquela cidade, naquela época, na década de 40, André Luiz é atendido, é socorrido, e ele vai conversar com Dona Laura, a mãe de Lísias, onde ele fica hospedado. E Dona Laura vai dizer: André, muitos podem pedir, muitos podem abrir a boca e fazer pedidos, mas poucos podem rogar. E ele não entende, ela vai explicar, ela diz: André, é porque pedir é muito fácil, basta formular o desejo, mas rogar é para aqueles que, tendo trabalhado muito no bem, têm méritos diante dos espíritos superiores para que os seus pedidos sejam atendidos. Aí ele fica muito feliz e vai querer fazer o quê? Vai querer trabalhar para ter méritos. E vai implorar ao ministro da cidade para que ele possa trabalhar. E ele era médico aqui no Brasil, muito rico, orgulhoso e vaidoso, materialista. Abusou dos alcoólicos, do álcool, da comida, contraiu sífilis em relacionamentos fora do casamento, contagiou uma secretária da sua casa que vai desencarnar cega, vítima da sífilis, e ele a reencontra em Nosso Lar. O filme é muito bom, mas o livro tem muito mais detalhes, muito mais lições. Vale a pena, é livro de estudo para nós, em que pese alguns não concordarem com André Luiz, mas são muito poucos. Então vejam que quando a gente vai analisar, ele vai pedir para trabalhar, e onde é que ele vai trabalhar? Como faxineiro, no pior lugar da cidade, nas câmaras de retificação, o local onde as pessoas recém-retiradas do umbral, ainda nem sem condições realmente de estar, como ele foi para o Ministério do Auxílio, e ele vai trabalhar lá como faxineiro, e vai agradecer a Deus, e graças àquele trabalho, as horas extras, inclusive, que ele faz, né? Então nós vamos ver que o Evangelho de Jesus está falando várias vezes que aquela árvore que não produz frutos será ela cortada e lançada ao fogo. Pessoal, a gente tem que trabalhar, é nossa bênção. Quem sabe aqui qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. A prática do bem. Porque através da prática do bem nós atraímos a presença dos bons espíritos. E a presença deles é que é capaz de afastar os espíritos atrasados. Então, quando a gente vem se instruir nessa casa, quando a gente vem para um trabalho social, quando a gente vem trabalhar aqui na casa como médico, como na biblioteca, na livraria, na faxina, em qualquer lugar, tem trabalho para esse pessoal todo aqui. Está sobrando, tem vaga para todo mundo. Está faltando gente. Os coitadinhos estão sobrecarregados, os trabalhadores. E todo mundo podia vir uma vez por mês, uma vez por semana, ajudar, nem que seja lá no jantar, né, que vai ter beneficente, não é? A gente ajudar. A gente tem que fazer alguma coisa, pessoal. A gente não pode ficar naquela mesma postura que o Espiritismo não endossa. Tem gente hoje que trocou a missa pela palestra, trocou a hóstia pelo passe.
Não é essa a proposta da doutrina espírita. Vamos ter palestras? Vamos. Sessões de estudo também. Mas vamos para o estudo em grupo. Quais são os dias do estudo em grupo aqui? Segunda e sábado. Segunda e sábado tem estudo em grupo. Gratuito, pessoal. Estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo avançado, aprofundado, vários tipos de estudo evangélico no espiritismo, estudo do Novo Testamento, vários tipos de... Nós precisamos estar estudando para nos aperfeiçoarmos, para nos tornar pessoas melhores, para combater a maior causa das nossas imperfeições, que é o instinto de conservação. Está lá no livro A Gênesis, capítulo 3, item 10. É ele que provoca, não é? O egoísmo, o orgulho, o ciúme, a inveja, várias coisas. Nos impede, não é? Então a gente tem que trabalhar para chegar e também estudar. Então quando a gente vem na casa espírita para, não é, se instruir, se melhorar, para ajudar, auxiliar os trabalhos sociais, que as casas espíritas desenvolvem em hospitais, em asilos, em abrigos de crianças, não é? Todos os trabalhadores espíritas têm algum tipo de atividade social, com raras, ou seja, ou então trabalhar como monitor, como facilitador, como médium. Que grande caridade que é a gente ajudar os espíritos. Bezerra de Menezes é recebido no mundo espiritual e há centenas de espíritos cantando, louvando, agradecendo aquele que fora não só o médico dos pobres, mas também esclarecedor, dialogador, não é? O antigo doutrinador que havia na Federação Espírita Brasileira. Então a gente, quando trabalha como médium, como esclarecedor, a gente está conquistando amigos no mundo espiritual. Quando eu fui me tornar esclarecedor, minha mãe, que é muito católica, ficou muito preocupada. Ela disse: Neno, meu filho não vai se meter com esse, não, pelo amor de Deus. Mas mamãe, a gente tem que ter medo de fazer o mal e nunca de fazer o bem, mamãe. E hoje eu acrescento: e a gente tem que ter medo, mamãe, é de não fazer o bem quando a gente podia. Porque espírita não tem medo de morrer. Espírita tem medo de não viver como deveria ter vivido. Que está lá no Apocalipse, em 3 versículos, que cada um será julgado conforme as suas obras. Jesus fala que a cada um será dado conforme as suas obras. Que a fé sem obras, ensina a carta de Tiago, é morta. Tem que ter a fé, mas tem que também ter as obras. Tem que agir. Nazareno, mas eu venho aqui no centro espírita, não faço mal a ninguém, eu assisto aqui a palestra, tomo meu passe, não é? Faço evangelho lá, não faço mal a ninguém. Não tá bom, não? O que vocês acham? Não, tá bom, mas não tá ótimo, né? Já é alguma coisa. Mas Kardec perguntou, está lá no Livro dos Espíritos, questão 642. Para o homem ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará não fazer o mal? Basta não praticar o mal? Quer que os Espíritos respondem? Não. Porque sois responsáveis também pelo mal que surge da vossa omissão no bem. Deveremos fazer o bem no limite de nossas forças, ou seja, o que seja possível. Claro que também tem limite, não tem gente que exagera, adoece, se estressa querendo fazer o bem, querendo salvar o mundo. Também não é assim. Porque a gente tem família, tem nosso compromisso, mas precisa fazer algo, minha gente. Tivemos agora a 6ª Marcha Nacional em Defesa da Vida aqui em Brasília, contra a legalização do aborto. Quem aqui esteve lá? Levante a mão. 4 pessoas. Nós fomos um ônibus daqui para lá. Foi um ônibus daqui para lá, mas da plateia aqui, ou estão com vergonha, só foram 4. Pessoal, a gente tem que fazer alguma coisa. Se legalizar, mas a gente pode faltar. Avisou ao chefe, olha, semana que vem tem um compromisso religioso e a Constituição me permite ausentar do serviço para participar de um evento religioso, né, da minha religião, entre aspas. O espiritismo não é religião propriamente dita, mas é no sentido amplo da palavra, e eu vou participar da Marcha Nacional em Defesa da Vida, e eu vou compensar depois, vou faltar 4 horas, e depois eu compenso essas 4 horas. A Constituição nos dá esse direito. Então, pessoal, a gente precisa fazer algo, porque senão, quando a gente chegar no mundo espiritual, a nossa consciência vai dizer: meu filho, você fez todo o bem que podia. Não, eu fiquei com preguiça, não fui lá.
legalizar o aborto no Brasil, né? Triplicou o número de abortos, sofrimento para as mães, não é para as crianças não, é para as mães. Aborto aumenta muito os índices de depressão, de transtornos psiquiátricos, de síndrome do pânico, aumenta muito os casos de câncer no seio, câncer no útero, hemorragias, a mulher pode desencarnar, é muito raro, mas pode acontecer. Vai ficar com um sentimento de culpa muito grande, normalmente. Pode provocar uma obsessão espiritual em si mesmo, o espírito pode não perdoá-la e persegui-la. Pode reencarnar com a infertilidade. Nesta mesma vida, há muito mais abortos espontâneos. Pode não conseguir engravidar, ter a honra de ser mãe. Chico Xavier dizia que era um privilégio que Deus concede às mulheres, o de ser mãe. Então a gente vai considerando quanto a gente podia fazer mais, se capacitar, estudar, não é? Participar dos trabalhos sociais e ajudar a doutrina espírita também. Agora, para isso nós precisamos estudar. E quando a gente vai estudar, a gente vai encontrar lá no capítulo 3, item 10, dizendo que existe uma causa principal para quase todas as nossas imperfeições. E Kardec vai defender que é o instinto de conservação. Ele não se alonga sobre esse assunto, mas o nosso orientador diz: Nazareno, vamos analisar quais são os instintos de conservação. Bom, nós temos a fome, a sede, o sono, o sexo, temos o instinto maternal, o instinto da agressividade, mas nós temos também o medo. E o medo pode provocar muitos problemas. Ele é útil se for controlado, mas ele em excesso pode provocar avareza. O que é o egoísmo? Não é o medo da gente passar fome, passar necessidade, privações, a gente começa a acumular bens, tesouros, riquezas, propriedades. Pode provocar, por exemplo, não é? A cobiça, a ganância, por quê? Porque a gente tem muito medo da rejeição, sobretudo dos nossos pais. A gente quer muito ser amado, ser aplaudido, isso é vaidade. Vaidade é querer agradar a todos, é o primeiro significado, segundo o dicionário. E a gente, para agradar os pais, a gente, não é como eles gostam de pessoas que são ricas financeiramente, e a gente vai querer desenvolver a cobiça, a ganância, vamos roubar, corromper, furtar, para receber os aplausos da sociedade e dos nossos pais. O ciúme, o que é ciúme? Não é o medo de perder aquela pessoa? Quando a gente sabe que existe uma programação reencarnatória, e que aquele casal normalmente tem uma programação, né? E se não tem, é melhor até que separe mesmo. Então não tem que ter medo. O Espiritismo faz tudo para preservar o casamento, né? Então não precisa ter medo. Nós vamos ver também o que? Ansiedade. Alguém aqui já teve gastrite, esofagite? Ou alguma dessas ites aí da vida? Muito apetite. O que é que é a ansiedade? Não é o medo do futuro, do que pode acontecer? Ele não tem uma programação. O livro do Espírito diz que a gente tem uma programação reencarnatória. Antes de reencarnar já tem um planejamento, tem uma espécie de determinismo aqui na vida, que a gente tem um livre-arbítrio, mas não consegue fugir muito do que a gente programou no mundo espiritual, não. Já programou antes, teve o livre-arbítrio antes, aqui a gente se sujeita a esse determinismo. Jesus já nos falava disso: não se vendem 2 passarinhos por um asse, pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso está até mais fácil de contar, não é? Está pouquinho, mas veja, Jesus já falava. O livro Missionários da Luz, André Luiz esclarece em mais detalhes pela psicografia do Chico. Então, não precisa ter ansiedade. Não é? O que é a inveja? Aquela pessoa que brilha muito, que é muito bonita, muito jovem, muito rica, muito talentosa, não é? Ela é uma ameaça para a nossa autoestima. Elas fazem a gente achar, não é? Aquelas atrizes, aquelas modelos, que a gente é baixinho, que a gente é feinho, que a gente é gordinho. Porque para terminar de arrasar com a gente, além de ser tudo de bom, elas são o quê? Terrivelmente magras. Aí a gente sofre, não é? Aí a gente fica com inveja. Ah, mas a fulana... A gente usa a maledicência. A fulana está usando droga, o marido está botando chifre nela, não é? Olha, o Divaldo tem esse defeito, porque quem muito brilha nos ofusca. Aí, olha aí, o medo provocando a inveja e por tabela a maledicência. A crueldade, a omissão no bem, a covardia. Ah, Nazareno, eu sou humilde, eu sou da paz. Não, isso aí não é ser da paz, isso é ser covarde. Jesus nunca foi covarde.
Sempre nos diz: não tenhais medo. E Allan Kardec vai perguntar na questão 932 do Livro dos Espíritos: porque tão comumente no mundo os maus é que predominam? E os espíritos superiores respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles dominarão. Então eles disseram que a gente era tímido, que a gente era frouxo, que a gente era covarde, omisso, porque eles são educados, né? Falaram tímidos. Então a gente precisa mudar. André Luiz, lá na cidade, nosso lar, quando está sendo anunciada a Segunda Grande Guerra Mundial aqui na Terra, os espíritos se reúnem e dizem: André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o terror. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre essa matéria. Nazareno, eu já compreendi, eu já estou até com síndrome do pânico tanto você falar sobre o medo. Qual o melhor remédio para a gente combater o medo, pessoal, para a gente concluir? Qual o melhor remédio para a gente combater o medo? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, uma fé não é inabalável, é aquela que consegue encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como ensina Kardec, e a gente tem, não é, como desenvolver essa fé. Com essa fé robusta a gente vai enfrentar todos esses medos. E a gente, como é que faz para fortalecer a fé? Porque a pessoa pode ter fé, mas pode estar pequenininha, não é? Como é que faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, com conhecimento, não é, de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, que a doutrina espírita traz para nos esclarecer, e com autoconhecimento também, que ela nos convida na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós vamos ter uma fé inabalável e vencer esse medo que nos impede, que nos paralisa e que nos traz tantas imperfeições morais, que são as portas abertas para a influência dos maus espíritos, nos ensina o Livro dos Médiuns, no item 228. Então a gente vai desenvolver a coragem para que a gente possa seguir, não é, realmente a Jesus. Então não tenhamos medo, façamos a nossa parte, tenhamos responsabilidade, mas com alegria, porque o trabalho, não é, com Jesus, o jugo é suave, o fardo é leve, o trabalho voluntário, pessoal, a gente sai com os amigos, e é aquela alegria porque se reencontra, vai falando das novidades, né? Brinca um com o outro, a gente faz aquela fofoca fraterna, mas é uma fofoca, não é? Fofoca fraterna, e vai fazer o trabalho social. Não é cansativo, não é pesado, é uma alegria, porque a gente vai em grupos, não é? Então vocês têm tantas atividades que essa casa desenvolve, para isso a gente pode então ficar muito feliz. Para nós encerrarmos, a gente gostaria de pedir a Chico Xavier para fazer a nossa prece de encerramento. Vocês concordam que Chico possa fazer a nossa prece? Então nós vamos ter que ficar bem quietos, muito silêncio, vigiar os pensamentos, e nós vamos pedir a Chico Xavier, então, não vai ser uma incorporação, não, vai ser um vídeo, não é? Eu vou pedir para colocar o Chico Xavier homenagem em Washington, em 2006,